conversar com o amigo Yuri Sobreira, ele que é arquiteto, né? E hoje o tema da nossa live é sobre arquitetura, né? Então, eu já queria desde já desejar a todos que vão assim adentrar essa live, vão acompanhar aqui durante o ao vivo, mas depois vão acompanhar também, vai ficar gravado aqui no meu Instagram, né? A gente vem com esse projeto de estar entrevistando aí profissionais, certo? E o intuito dessas lives é a gente, de alguma forma, colaborar, contribuir aí com pessoas que, porventura, queiram, né? Se interessam pelaquela determinada profissão. E o profissional ele vem para isso, para dirimir dúvidas, né? Para trazer um pouco da visão dele de mercado de trabalho. A gente vai falar muito sobre mercado de trabalho aqui com o Yuri, né? Então, esse é o objetivo aqui dessas lives que nós temos feito, né? A gente, infelizmente, não conseguiu fazer em junho a nossa live, né? Tentei aí entrar em contato com algumas pessoas e aí as agendas não coincidiram, mas estamos de volta e espero que nessa noite também a gente possa aí ter um bate-papo bem proveitoso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, primeiramente, eu queria também já aqui desejar uma boa noite aí para Yuri. Seja bem-vindo, meu irmão, ao Radarcast, certo? Esse é o nome do projeto, Radarcast Profissões, né? E eu já queria, né, deixar o espaço para você aí se apresentar, para você falar aí quem é Yuri, né? E a gente já, na sequência, já começar, né? A gente vai aqui, vamos tentar aproveitar bem esse tempo, né? 1 hora de live, né? Passa muito rápido. Então a gente vai tentar aí, né? A gente dividiu aqui antecipadamente em 3 blocos e vamos tentar aí, dentro dessa próxima hora, a gente tentar aí aproveitar. Então, boa noite, pessoal, seja bem-vindo. Boa noite, você me escuta? Escute sim. Ótimo. Tudo certo. Bom, eu queria desejar uma boa noite a todos, dizer que estou muito feliz do Leandro me procurou para falar sobre arquitetura. Fiquei muito empolgado com essa oportunidade porque é uma profissão que eu amo muito, que tenho me dedicado bastante a ela. E será um prazer enorme poder compartilhar sobre esse tema com todos vocês. Então, muito obrigado, Leandro, por essa oportunidade. Bom, como já foi dito e divulgado, me chamo Yuri, sou natural de Belo Jardim, aí, aqui no interior do estado de Pernambuco. Sou arquiteto desde 2017, de formação, né? E tenho atuado na área aí já há um bom tempo, desde de empreendedorismo até iniciativa privada. A gente tem atuado aí com arquitetura e também saindo um pouco do que diz respeito à atuação prática, né, na técnica e na mão na massa, como se costuma dizer. Também tenho empenhado esforços aí para a parte de gestão, de processos, de tecnologia, e isso a arquitetura nos proporciona e é bem legal. A gente vai ter muita coisa aí para conversar. Beleza, né? Agradecer aí, a gente já tem aí algumas pessoas entrando, entre elas aqui o meu amigo que eu vi aqui, o Suélio. O Suélio também que participou conosco aqui. O nosso último entrevistado foi ele, né, técnico de segurança do trabalho, foi muito bom. Obrigado, Suélio, aí, pelo apoio, por estar aí acompanhando. E vi que mais alguém aí entrou também, né? Débora Jaqueline, né? Seja bem-vinda também. E pedir a você, se você puder aí, compartilha aí, manda para mais alguém aí, que você sabe que é da área, ou até mesmo que não é da área, mas eu tenho certeza que o bate-papo aqui, apesar de a gente ter aqui a linha, né? Vamos seguir a linha aqui da arquitetura, mas a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, né? Então, tenho certeza que interessa aí para muita gente. Então, a gente colocou o tema da live, Yuri, né? O lado estratégico da arquitetura no mercado atual. Então, a gente sabe que, assim como todas as outras profissões,
né, a arquitetura também ela evoluiu, ela avançou, coisas novas vieram, né? A gente vem aí, você até mesmo acabou de falar aí sobre a questão da Tecnologia. inserida também nos processos da arquitetura, né? Então Sim, você sim. vê isso aí, a gente vê, né? A gente acompanha, apesar de que não acompanho tanto, mas tenho algumas pessoas, alguns amigos, né, que também são arquitetos, e a gente vê como a tecnologia hoje está envolvida também Sim, sim. nesse processo, né? E a gente vai falar sobre isso aqui com certeza. Mas para a gente começar, para a gente iniciar aqui, né, aqui a primeira pergunta está relacionada à inspiração e trajetória, né? Assim, todo mundo, de alguma forma, para a gente escolher a nossa profissão, a gente se inspira em alguém, né? Ou a gente viu, né, alguém fazendo, enfim. Então, a minha pergunta é, o que te levou a escolher a arquitetura? Como foi que surgiu a arquitetura aí no mundo do Yuri? Né? Como foi que Yuri se interessou pela arquitetura? É muito comum as pessoas dizerem que desde criança se identificam com alguma coisa. Ah, eu desenhava bem, eu mexia com brinquedos e tal. E aí sempre surge essas iniciativas, né, enquanto criança, para que meio que se desenhe aí uma futura profissão. Comigo, eu diria que nunca foi desde na minha infância, né? Não era algo que eu almejava, mas eu sempre tive um viés, vamos dizer assim, artístico. Eu gosto muito de música, o Leandro me conhece, então desde de muito novo eu sou apaixonado por música, então a parte artística e criativa sempre foi algo muito presente na minha vida, sabe? De imaginações, de histórias, gosto muito disso. Então, eu não tinha a intenção de fazer arquitetura, mas a arquitetura tem muito disso, né? Da criatividade, da arte. A arquitetura é uma das 7 artes, né? Então, essa minha condição, né, artística, criativa, me levaram aos poucos à arquitetura. Já na adolescência, eu tive a oportunidade de fazer o curso técnico no Senai Caruaru, e durante o meu curso, esse curso muito impulsionado pelo meu pai, que é da indústria, né, que veio da indústria, então, muito impulsionado por ele, incentivado por ele, eu entrei no Senai, e lá eu conheci eu tive contato, né, com um desenho técnico. Mas, E desde essa oportunidade, né? Ali eu tinha 16 anos, por aí, essa oportunidade de ter conhecido o desenho técnico, desenho de peças da indústria, eu consegui me desenrolar bem, sabe? E acabei gostando muito disso. Fiz um curso de uma ferramenta que se chama Inventor, que é da Autodesk, que ela era ela começava a migrar de um desenho 2D para um desenho 3D. Então, ali na adolescência eu tive contato com isso, inclusive fiz juntamente com meu pai e com outros profissionais da empresa que ele trabalhava, e foi muito bom a experiência de ter conhecido essa ferramenta, sabe? Porque desde muito cedo eu tive contato com o 3D, então eu não só fazia as linhas do desenho, mas eu conseguia ver a peça, conseguia imaginar ela, isso foi muito bom. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 17 anos, na verdade desde os 16, eu já estava envolvido aí com a indústria, com oficina mecânica. Eu ingressei na Baterias Moura, né, com 17 anos, e lá eu entrei como desenhista, né, desenhista de peças. Então, eu tive aí no início da minha carreira profissional esse
contato, essa imersão muito grande com o desenho. Meu pai sempre teve o sonho de eu fazer engenharia, mas eu não era tão bom em contas. E engenharia sempre foi muito pesado nisso, apesar de gostar de exatas, mas não era algo que eu era, vamos dizer assim, excelente, sabe? E, e a parte artística sempre aflorando na mente. O que tinha mais próximo para mim de curso superior era a arquitetura. Então eu olhei assim e fiz, olha, só vai mudar o tamanho da peça, porque eu era desenhista de peças pequenas e agora a peça saiu de milímetro e vai para metro, né? Então deixei de desenhar peças de máquinas para desenhar casas, né? Para desenhar prédios. E assim, foi esse percurso que eu fui seguindo até chegar na arquitetura e assim, cara, me encontrei, não tenho nenhum tipo de arrependimento, mas pelo contrário, tenho bastante orgulho de ter escolhido essa profissão e lá foi onde eu percebi que era o meu lugar, sabe? Era a minha profissão. Não foi um impulso infantil, mas foi toda essa construção que chegou na maturidade e me fez escolher essa profissão. Legal, cara. De alguma forma aí, é, a gente, a gente tem alguma influência, né? Você falou aí do seu pai, Sim, que estava na sim, indústria, né? E de sim, alguma forma ele fechou. incentivou a você fazer o curso. E também com a questão natural mesmo, sua, né? Você Sim, disse sim, que criança ali tinha essa veia artística, né? Enfim, sim, e foi aos poucos lhe levando e lhe fazendo ter a convicção de que você realmente era aquilo que você queria, né? Quando a gente chega a exatamente. esse ponto, né? Quando a gente chega a esse ponto, eu acho que é bem legal. Yuri, para a gente continuar, quais são os desafios que te marcaram no começo da profissão, né? É claro que essa questão de desafios, elas permanecem, né? Não é uma coisa assim que, esses Sim. desafios lá no início não vou ter depois. Não, desafios sempre são contínuos. Mas, assim, se tem algo que você lembra, né, que aconteceu no início, que você queira contar aqui pra gente? Cara, sem dúvida, todo dia é um desafio novo, todo dia a gente se depara com um projeto, e cada projeto ele é único, né? A gente não tem como fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque cada um tem as suas particularidades, são clientes diferentes, são públicos diferentes, então realmente o desafio é diário e é contínuo e todo dia ele cresce, né? Aumenta-se o nível de dificuldade. Mas no começo foi muito essa questão do choque de realidade. Já falei que enquanto eu vim da indústria e, para piorar, eu estudava e trabalhava. Então, assim, eu não tinha muito tempo para pensar no mercado lá fora, porque eu estava o dia inteiro trabalhando. Então, assim, o meu desafio era como é que eu vou fazer com que isso que eu estou gastando tempo estudando e me dedicando, como é que eu vou fazer com que isso seja útil na minha profissão hoje, né? Falo na época, né? Enquanto eu estudava. Sim, Então, assim, linkar o que talvez hoje seja um pouco mais factível, na época não era tão claro, que era linkar a arquitetura com a indústria. E eu ficava me imaginando, poxa, eu estou fazendo esse curso, como é que eu vou aplicar aqui? O que é que o meu trabalho atual vai agregar de valor para mim? O que talvez pegasse muito era essa incerteza, sabe? Talvez incerteza de jovem, né? Essa incerteza do o mercado de trabalho, para a minha profissão, que eu estava até então, e linkar tudo isso, sabe? Então, eu não tinha tempo, não tinha a possibilidade de refletir, sabe? Eu estava trabalhando, já tinha família, lembro que minha filha nasceu no meio do curso. Então, assim, o desafio era esse, de encontrar a possibilidade de
que eu estava estudando agregar valor na minha profissão, sabe? Era basicamente isso, assim. E era, e era bem desafiador isso. Entendi, cara. Eu acho que isso que você falou aí foi bem importante, porque eu acho que acaba que muita gente também tem essa mesma percepção inicial, né? Às vezes a pessoa está ali trabalhando em uma determinada área, fazendo um curso específico, e realmente essas dúvidas ou essas incertezas que você falou, geralmente surgem mesmo, né? E aí a gente só o tempo é que vai, né, mostrando realmente, derimindo, né, essas dúvidas, a prática, né? A prática profissional também ajuda muito nisso, né? Eu E aí a diria, gente vai. até a própria maturidade, assim, vai lhe mostrando, né, e eu sou muito grato, sabe, Leandro, de estar trabalhando enquanto eu estudava, porque isso, apesar de ter sido um ponto de dificuldade, mas me trouxe uma visão muito mais racional da minha profissão, sabe? Me botou muitos pés no chão a indústria. Eu sou muito grato por isso. Mas, assim, essa maturidade veio com o tempo, veio com os erros, com os acertos, com os clientes que estavam me procurando, sem, meio que apostando, sabe? Eu vou dar um Sim, voto de confiança nesse rapaz e ver o que é que acontece, tá? Amigos da indústria que sabiam que eu já projetava e, modéstia à parte, eu fazia isso muito bem. Então, fazia assim, olha, desenha minha casa, faz isso aqui. A própria indústria onde eu trabalhei, que foi a Baterias Moura, confiou muito nessa minha habilidade de projeto de arquitetura, tanto que eu fiz muita coisa ali dentro, sabe? Muita coisa. E foi o pontapé inicial. Então, assim, longe de mim estar reclamando desse meu início, mas foi desafiador, sabe? Muito desafiador para mim. é isso, faz parte, né? Os desafios, como você frisou aí, na verdade, eles são contínuos e a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com o tempo, vai amadurecendo, como você falou, e vai crescendo, né, na profissão, né? Vamos lá, e queria mais uma vez agradecer aí a quem está nos acompanhando aí nesse momento. Obrigado aí pela participação de vocês. Qualquer coisa, se vocês quiserem aí também fazer perguntas, Sim, fiquem sim. à vontade, tá certo, galera? E aí a gente tenta aqui encaixar e o Yuri vai responder, tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Mercado e habilidades, né? A gente falou aí sobre inspiração e a tua trajetória aí inicialmente. Agora a gente vamos avançar mais. Mercado e habilidades. Quais as Sim. áreas de atuação possíveis na arquitetura de hoje, né? Vamos lá, vamos partir do princípio que esteja aqui assistindo agora ou vai assistir depois, alguém que está fazendo curso, ou alguém que está aí com o sonho de ser arquiteto. Aí, aonde é que essa pessoa pode se encaixar? Então, quais são as áreas de atuação possíveis na arquitetura de hoje? Eu acho que agora sim a gente entra na parte mais falando da arquitetura em si, né? Porque eu diria para qualquer um que pense em fazer arquitetura que talvez você está pensando em cursar essa profissão que é muito versátil, muito versátil. Então, assim, a arquitetura nos possibilita um vasto campo de empreendedorismo e também de atuação na iniciativa privada e pública, né? Então, assim, das profissões que você possa estar aí na dúvida, certamente a arquitetura vai te dar um vasto campo aí, um leque de possibilidades que você pode atuar, tá bom? Então, falando um pouco sobre a arquitetura, a gente consegue olhar desde o início dos tempos que a arquitetura sempre está envolvida. Então, quando você pensa em grandes monumentos, né, em grandes é, atores, vamos dizer assim, da humanidade, você sempre vai ter em mente algum elemento arquitetônico, seja pirâmide, seja edificações. Então, a arquitetura ela está no imaginário, ela está na mente das pessoas.
certo? Seja lá o que quem for, é só você entregar um papel nas mãos de uma criança que ela vai desenhar uma casinha ou alguma coisa nesse sentido. Então, a arquitetura faz parte do imaginário das pessoas. Talvez um ponto turístico que alguém queira visitar, provavelmente 90%, 95% vai ser uma edificação. Então, a arquitetura permeia aí pelo imaginário das pessoas. Além disso, a arquitetura ela é muito, vamos dizer assim, democrática. Ao passo que ela é elitizada, essa é uma verdade, a gente tem a arquitetura restrita para uma classe de pessoas. A gente também tem a possibilidade de que quem faz arquitetura e quem vive na cidade, ela usar a arquitetura. Porque a arquitetura não só se limita a prédios e edificações, mas também a parte urbanística da cidade. Então, quando você fala em cidade planejada, bairro planejado, é, é, tenha certeza de que tem um dedo de um arquiteto ali, pensando na mobilidade, pensando nas pessoas, pensando no trajeto, pensando no conforto, pensando na acessibilidade. A arquitetura traz muito disso. Quando eu falo que ela é elitizada, porque a gente tem essa consciência de que as grandes obras elas se dão muito em cidades mais desenvolvidas, elas se dão por um objetivo político. A gente tem a nossa capital, Brasília, que nada mais foi do que um objetivo político, né, de se ter a capital e, além disso, ter todos os prédios que remetessem a poder, né? Então, eu tinha um professor que dizia assim, quer saber qual é a cidade mais rica, ou as cidades mais ricas, é só olhar para cima. E o que é que isso quer dizer? Que as cidades mais ricas têm mais prédios, né? Então, você vê nas capitais grandes arranha-céus. Já no interior você não vê tanto isso, né? Por isso que eu digo que ela é elitizada. Mas ela é democrática porque em qualquer bairro, em qualquer cidade, a gente tem um dedo arquitetônico ali para cuidar de cada detalhe. Então, assim, no que diz respeito à atuação de mercado, você tem inúmeras possibilidades. Desde o empreendedorismo, quando você monta o seu escritório de projetos de interiores, né, que para os arquitetos mais criativos, desenhar os móveis, desenhar os detalhes do ambiente, para que o usuário se fique confortável e tenha ali os seus padrões e necessidades atendidas, até pessoas que trabalham com tecnologia, porque a tecnologia está presente em tudo hoje. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando das coisas realmente mais atuais, como por exemplo o IA, né? A IA está presente na arquitetura também. E aí a gente precisa, como profissional, estar sempre de olho aberto para essas possibilidades, né? Então, a IA vem aí moldando um futuro profissional, não só para a parte de tecnologia da informação ou segurança de dados, mas também para todas as outras profissões. Então, a gente sai da década de 60 ali do desenho manual, né, desenho na prancheta, para o que a gente entende hoje como um desenho assistido por computador e o que tem mais de atual, que é o BIM, né, que é processos. Então, a gente ter o entendimento e o domínio do processo de projeto. Isso é muito importante. Então, desde o empreendedorismo, onde você, sem tanto recurso, consegue ali no seu quarto fazer projetos para um vizinho, e isso vai tomando proporções maiores, até você trabalhar para o governo, trabalhar para grandes instituições, para grandes empresas. Então, você tem essa grande possibilidade.
Beleza, então a gente dá para observar, como o Yuri falou aí agora, né, da amplitude, né? Então você Sim. que se aqui, que já está no caso aí, estudando, talvez fazendo já a faculdade, ou você que está pensando em fazer, então já fica atento, já fica ligado, já sabe que você vai ter aí grandes oportunidades aí pela frente, tá certo? É apenas realmente você ter aí força de vontade, perseverança, tá certo? Sim. E seguir o seu sonho, né? Mas Ô, vamos lá. Leandro, Oi. só fazendo um complemento em relação a possibilidades. Eu falei muito que eu iniciei na indústria, né, e eu tinha essa dificuldade de saber como era que a arquitetura iria influenciar na minha carreira dentro da indústria. Hoje, falando a nível da Baterias Moura, que foi onde eu trabalhei, hoje a gente já tem um arquiteto lá dentro, sendo contratado pela própria empresa, e outros sendo contratados terceirizados para pensar no complexo industrial. Então, assim, a arquitetura, ela também trabalha para indústrias. Falei da Moura, da Baterias Moura em específico, mas todas as indústrias hoje estão pensando no seu planejamento estratégico de crescimento, de como pode otimizar os recursos, de como pode trazer conforto para os funcionários, enfim. Então, a indústria também traz essa possibilidade de arquitetos poderem pensar não só nas pessoas, mas nas máquinas também, né, em tudo isso. Isso é bem legal. Legal demais, legal demais. E falando aqui, um exemplo, falando aqui de Belo Jardim, né? Onde a gente tem aqui indústrias, né? Indústrias fortes, já pré-estabelecidas. Você, a gente, chovendo molhado, falar da Moura, né? Que é a grande indústria, é o grande pulmão econômico da cidade. Então, assim, é uma gama de possibilidades, né? E às vezes a gente Sim. olha para a indústria e acha, tem aquela percepção ainda de que a indústria é só a parte mais voltada ali a Grosseira, né? Grosseira, né? grosseira, né? Pesada, né? É o operacional, né? Como a gente às vezes gosta de falar. Mas há essa possibilidade também, certo? De você também adentrar a indústria e poder aí atuar, certo? Como arquiteto. Vamos lá, vamos ganhar tempo aqui para gente conseguir vencer aqui toda a nossa conversa aqui, o conteúdo. Que habilidades técnicas e comportamentais, Yuri, você considera essencial para quem quer atuar aí como arquiteto? A arquitetura lida com pessoas, né, Leandro? A gente lida com a expectativa das pessoas. Então, não é simplesmente eu pegar uma casa e sair desenhando, não, sabe? Do outro lado, tem pessoas que têm sonhos, que pensaram, que passaram um tempo guardando, investindo dinheiro, guardando economias para poder viver o sonho de ter sua casa, ou enfim, um negócio, por aí vai. Então, assim, eu diria que a arquitetura, muito mais do que desenhar, ela lida com pessoas, tá? Então, se eu pudesse falar de soft skills, né, que se fala, diria que lidar com pessoas, lidar com expectativas do cliente é extremamente importante. Não ache que você está lidando com um robô, né? Pelo contrário, você está lidando com pessoas que não têm o conhecimento de arquitetura, que são pessoas leigas, mas que elas têm na mente aquilo ali, ó, eu sonhei com isso, eu pensei nisso. Então, sempre que a gente faz a entrevista com o cliente, né, ele fala, ó, eu tenho um sonho de tal coisa, que fosse desse jeito. Então, na mente dele, talvez ele não saiba colocar isso no papel, mas na mente dele ele já tem algo meio definido. O nosso papel é conseguir interpretar isso em desenho, sabe? Então, habilidades técnicas é muito importante. Então, você precisa saber normas técnicas, que é importantíssimo, porque toda arquitetura ela está embasada, ela tem não só normas técnicas, mas normativas de cidades, plano diretor, código de obras, corpo de bombeiros, tudo isso é a parte técnica que você precisa ter isso na ponta da língua.
Mas lidar com pessoas talvez seja o maior desafio, porque as pessoas, ao verem o resultado final do seu trabalho, elas precisam se sentir abraçadas, precisam se sentir acolhidas e, assim, ter a certeza de que o que ela queria era aquilo ali, sabe? Então, eu diria que o comportamental que você tem é saber ouvir, ter paciência, poder decifrar esse desejo que o cliente tem, e conseguir trazer isso para o papel, sabe? Então, assim, eu diria que isso não é exclusivo da arquitetura, né? Seja lá qual for a profissão, do outro lado tem sempre uma pessoa e você precisa ter essa capacidade de perceber que o projeto não é meu como arquiteto. Às vezes o arquiteto ele projeta como se fosse dele aquilo ali, mas não é dele, é do outro. Então não é um projeto que eu goste, é um projeto que o outro precisa gostar. Então, eu preciso ter uma boa gestão de riscos, uma boa gestão de expectativas, uma boa gestão de pessoas. Tudo isso precisa fazer parte do dia a dia de um arquiteto, além do técnico, que isso aqui a gente passa 5 anos estudando, toda a técnica, questão de sustentabilidade, questão ambiental e tudo mais, pensando também nas pessoas, no conforto das pessoas. Mas no fim das contas é muito mais do que a técnica, é você conseguir cativar a pessoa que tá do outro lado, certo? Eu estou falando disso meio que no viés do empreendedorismo, né? Quando você está ali frente a frente com o cliente, mas quando você vai para as grandes empresas, grandes construtoras, qual é o produto final? O produto final é uma casa. O produto final é um apartamento. E quem é que vai usar esse apartamento? Quem é que vai usufruir daquilo ali? É uma pessoa que, como eu falei inicialmente, investiu uma grana pesada, investiu uma expectativa naquilo ali. Então, ao fazer um projeto, eu não faço porque eu gostei, mas eu faço para que o morador daquela casa, o usuário da praça, ou o usuário do prédio público, ou seja lá o que for, ele tenha conforto, que tenha que seja agradável para ele. Então, eu diria que a gente precisa pensar nas pessoas quando a gente fala de arquitetura. Eu gostei quando você falou que o projeto não é seu, o projeto é do outro, né? Exatamente. Eu acho que Exatamente. é isso aí que resume basicamente o que você falou, né? E as soft skills são todas, são habilidades importantes, né? E às vezes quem já teve sala de aula, se não me engano, você já teve também, né, experiência de sala de aula. Sim, sim, sim. Então, às vezes a gente fala isso e o aluno às vezes não tem essa dimensão do quão importante é, de quão importantes são, na verdade, essas habilidades comportamentais. Porque às vezes ele acha que é só a parte técnica. Claro que a parte técnica é importante, né? Mas mais do que a habilidade técnica, né, é a habilidade comportamental, socioemocional, tudo isso precisa trabalhar junto. E aí, pegando esse gancho, né, a gente sabe que a arquitetura ela trabalha muito com prazo, né, com orçamentos. Sim. Então, como é que você lida, né? Como é que o arquiteto ele tem que lidar com isso, com prazo, com orçamento, entendendo que, voltando aí ao que a gente falou anterior, entendendo que o cliente, né, ele está ali cheio de expectativas, você precisa saber gerir isso aí. Como é que o arquiteto tem que fazer em relação a isso? O mercado de trabalho é implacável, né, Leandro? Então, tudo é para ontem, né? Seja lá para onde você for, prazos e qualidade e custos vai estar presente em tudo. Então, na verdade, esses são os três pilares do projeto, né? De projeto, quem estuda a gestão de projetos sabe disso. Então, a gente tem custo, qualidade e prazo. A gente
tem que sempre estar pensando nessas coisas, porque assim, quando você trabalha para uma construtora, quando você é contratado para fazer um projeto, é, as pessoas que te contratam, elas têm alguns objetivos com isso, né? Então, quando a gente fala de construção, tudo, cada etapa que vai se passando da construção, ela necessita de um investimento. Então, para que o empreendedor tenha retorno financeiro sobre aquele empreendimento, a gente precisa entregar o mais rápido possível para que esse retorno seja o mais rápido possível também. Certo? Então, quanto mais rápido a gente entrega o projeto, mais rápido o cliente vai ter retorno. Quando a gente fala de projeto, a gente está falando das etapas iniciais. Certo? Então, o arquiteto ele é contratado é, antes de qualquer concepção. Né? Então, a gente está ali na ponta da cadeia da construção. Né? Cada etapa que vai se passando, ela vai ficando cada vez mais cara. Então, o projeto, ele representa uma fraçãozinha do todo da construção, né? Então, quando você contrata um arquiteto, você tem um investimento inicial, mas lá no final, na obra, é onde você vai se desprender mais recurso financeiro, né? Então, essa etapa inicial de projeto, ela é mais barata para para o contratante, né, para o empreendedor, para quem vai fazer a edificação, quem contrata o arquiteto. Então, nessa etapa, a gente precisa diminuir a maior quantidade de erros possível para que lá na etapa de obras se tenha menos problemas, menos erros e, consequentemente menos desgaste, investimento financeiro, com erros, com retrabalhos e tudo mais. Então, assim, os prazos, eles sempre estão apertados, porque, como eu falei, existe um cronograma aí de desembolso e também expectativa de retorno. Então, a gente precisa fazer o mais rápido possível. Orçamento, o custo, né, das obras, eles são altíssimos, altíssimos. Todo mundo sabe que construir é muito caro e se criou, né, no imaginário das pessoas de que quando você planejar, gasta um valor, espere duas vezes aquele valor. Geralmente. Geralmente, É assim. todo mundo que vai construir sabe do perrengue que é obra, né? Então, assim, a arquitetura, ela precisa ser muito racional. Quando você vê essas obras, esses mega projetos, mega construções, pode ter certeza que foi milhões investidos, milhões. Então, assim, a gente está falando de muito dinheiro. E até por isso que eu falei que a arquitetura é elitizada, né? Porque preciso ter dinheiro para investir nisso. Oi? Recursos, né? É isso. Precisa ter recursos. Então, assim, a gente precisa ter em mente que o projeto precisa ser entregue num prazo acordado. A gente precisa ter também em mente que esse projeto tem um custo envolvido e ele precisa ter esse orçamento muito bem estipulado para que possa especificar os materiais corretos, possa definir o tamanho da edificação, mas ele também não pode deixar de vista a qualidade, porque eu não posso. A gente percebe muito isso em essas casinhas que são construídas em produção por pessoas que não têm a técnica, né? Não tem, só pensa no dinheiro que vai receber. Né? A gente percebe a baixíssima qualidade visando lucros. Né? Então, quando a gente contrata um arquiteto, o maior objetivo do arquiteto, vamos dizer assim, do arquiteto idôneo, né? Que também tem os que não são, tentar fazer com que o contratante ele tenha seu lucro, porque o ponto central de todo empreendimento é o lucro,
mas ele também visa a qualidade do que vai ser entregue, tá? Então a gente vê casinhas muito mal dimensionadas ou com pouca ventilação, ou, enfim, que traz prejuízo para o morador. Então a arquitetura tem que ter sempre isso em mente, profissional de arquitetura. Legal, muito bom. Muito bom. Então, você falou aí, tem que aliar, né, a entrega, pensar no prazo, claro, mas sem esquecer da qualidade do serviço, né? Sim. O serviço ofertado, porque é isso que vai valer a pena, né? Principalmente para o cliente. Vamos lá, vamos estar no bloco 3, né? Queria agradecer a todos aí. A gente está com o tempo aqui quase estourando, Yuri. Então, eu vou fazer aqui as duas perguntas logo aqui para você. E aí você vê aí como é que você se vira aí para responder as duas de uma vez. Eu falo Né? demais, né, Leandro? Oi? Eu falo demais, né? Não, tá tranquilo, cara. Tá ótimo aqui. A gente entra no bloco 3 aí a gente vai. Você já tocou no assunto empreendedorismo, né? Então, arquitetura e empreendedorismo. Sim. A pergunta é bem objetiva, né? Você já empreendeu, né? Ou pensa em empreender dentro da arquitetura? E alguma Sim, dica para quem quer aliar criatividade e gestão? sim. Eu tive, mesmo que home office, né? Como eu disse, a arquitetura possibilita você fazer trabalhos no seu quarto. Eu tive sim uma empresa de projetos de arquitetura, muito mais focada na parte de instalações, né, pelo meu viés mais técnico que a indústria me propôs. Eu tinha uma empresa mais voltada para essa parte de instalações, e eu passei um bom tempo fazendo esse empreendedorismo. Mas assim, eu queria desvencilhar um pouco da ideia de empreendedorismo ser empresa, né? Ser a empresa que eu montei. Apesar de ter tido essa experiência, eu diria que eu ainda hoje empreendo, né? Mesmo trabalhando na indústria privada, hoje eu estou na Moura do B, que é a maior construtora do Nordeste. Eu digo que eu empreendo dentro do meu escritório, onde eu trabalho lá, né? Tentando entregar o meu trabalho com qualidade e sempre tentando inovar, né? Eu diria que isso também é empreendedorismo. Então, toda a minha habilidade, toda a minha trajetória profissional me levaram para onde eu estou hoje e com muito orgulho eu estou nessa empresa. Então, lá eu tento entregar sempre o melhor possível para que eu possa, no fim das contas, lembrar que no final tem alguém morando lá e está satisfeito com aquele projeto. Tá? Então, é possível empreender dentro da arquitetura, você que está tentando, pensando aí em fazer esse curso, você consegue empreender desde o do seu quarto até as grandes empresas. Então, a arquitetura proporciona muito isso e isso é muito fácil de fazer, desde que você tenha muita proatividade, né? Tenha esse desejo de estar sempre buscando coisas novas. E assim, dica para quem quer aliar isso, de fato você ter esse olhar, né? Porque assim, se você já tem esse viés criativo, use tudo isso pensando no seu negócio para que você tenha rentabilidade. Então, toda a sua criatividade não vai ser suficiente se você não tiver uma boa gestão do seu negócio, sabe? Uma boa gestão de tempo, uma boa gestão de recursos. Se você não estiver pensando na qualidade do seu projeto. Então, nunca deixe de aliar essas duas coisas. A criatividade vai ser muito legal para os seus projetos, mas se você não for capaz de gerir o seu negócio, certamente ele vai falir, certamente ele vai ruir e você vai ficar meio que amargurado.
Isso vale para qualquer outra profissão, tá, gente? Então, a arquitetura lhe proporciona um leque muito vasto de possibilidades, mas se você não for capaz de gerir o seu próprio negócio, de se autogerir, de ter habilidades com gestão de tempo, com foco, com determinação, você não vai conseguir usufruir dessa profissão que é tão linda, né? Olha aí, dicas valiosas aí para você que é da área, para você que está pensando, né, em fazer o curso, e aí para você que já atua também na área, né, então você precisa aí realmente, tá certo, fazer aí uma análise geral, né, e procurar de verdade esse aperfeiçoamento, né, esse aperfeiçoamento, entendendo aí esses pontos que Yuri trouxe bem colocado ali. Vamos já aqui quase que partir aqui para o final Yuri, do nosso bate-papo. Eu queria que você é, deixasse aí a sua mensagem final aí, né, para quem está começando ou se redirecionando também na carreira, né, pessoas que talvez porventura, por falta de oportunidade, às vezes fica meio frustrado, achando que, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Então, assim, qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Cara, dúvidas sempre vão existir, dificuldades sempre vão existir. Seja lá em qual profissão for, você vai ter que ter muito jogo de cintura para conseguir vencer os obstáculos que o mercado de trabalho lhe impõe, né? Então, assim, eu diria que para você que está querendo cursar arquitetura, primeiro, curse. Não tenha dúvidas. Você vai gostar muito. É dinâmico, não é uma sala de aula comum com aquelas cadeirinhas enfileiradas, apesar de ter, mas é muito frequente você ver o espaço mais aberto, as pessoas debruçadas no chão, nas mesas, as mesas são maiores para colocar o papel. Então, assim, é muito legal. A arquitetura é muito legal. Você mexe com muita coisa, você conhece gente diferente, você conhece gente com qualidades que você não tem, e você se complementam e fazem a dupla ali, e cada um no seu viés consegue conceber um projeto, né? Então, assim, se você gosta de arte, se você gosta desse tipo se você tem esse viés artístico, cara, sem dúvida nenhuma, curse, você vai perceber que é bem legal. Mas sempre tenha em mente essa questão que a gente conversou aqui, pé no chão. É, o mercado de trabalho é muito desafiador. Então, não é porque você está cursando ou terminou a faculdade que você vai ser o Niemeyer, né, da vida. Então, assim, tente viver a experiência um passo de cada vez, que você vai perceber que a arquitetura é muito prazerosa mesmo. A gente tem aqui no script aqui, né, indicação de filme, de livro e tal. Eu não curto assistir muito filme, apesar de gostar de alguns, mas assim, muito mais do que assistir um filme, dá uma olhada na cidade, dá uma olhada no teu entorno, que você vai perceber a arquitetura em cada detalhe. Seja bonita ou seja feia, você vai perceber que faltou um profissional de arquitetura, ou você vai perceber que houve um profissional de arquitetura, né? Você consegue perceber a arquitetura quando você entra numa favela, ou a falta dela. Então, você consegue perceber a arquitetura quando você vai numa capital. Então, seja lá onde você está inserido, você consegue perceber a arquitetura, viver a arquitetura quando você vai numa praça, quando você caminha na sua cidade. Então, muito mais do que um filme,
que eu poderia te indicar, que tem alguns, mas a arquitetura é muito da vivência, é muito do experimentar. Então, quer conhecer a arquitetura, vai numa capital e ver o centro histórico dessa capital. Recife, você pode ver muito isso. Então, você olha para aqueles prédios e diz, rapaz, aqui a história aconteceu, sabe? Você vai mais na frente e percebe aqueles grandes prédios e vê a história mais moderna, sabe? Mais contemporânea. Então, a arquitetura, não, eu diria que eu não vou te indicar um filme, porque a arquitetura não é para telas, a arquitetura é para o dia a dia. Então, você vai vivenciar muito mais do que assistir. Que legal, Yuri. Deixa só aqui rapidamente, eu não sei se é seu irmão, né? Que está por aqui. É seu irmão? É quase. Ele é mais novo do Quase. que eu, é mais novo do que eu, mas é meu pai. Ah, seu pai? Certo. Olha aí, que coisa boa, né? Fica Né? Meu pai, orgulhoso. eu falei dele aqui no começo, né? Foi o maior incentivador, assim. Meu pai não Que queria que eu coisa fosse boa. arquiteto, não. Ele queria que eu fosse engenheiro. Mas segui meu caminho com muito apoio dele e foi fundamental para mim. Tenho certeza que ele se orgulha muito de você, né? Até pelo que ele colocou aqui. Sim, 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 sim. E coisa boa. Dizer ele que ele bem-vindo aqui também à live. O meu pai também estava ligadinho aqui por aqui, também mandou um abraço para você aí, Ah, Papo legal, Mar. legal. Querido, olha, foi legal demais, cara, a gente conversar. Que pena que o Instagram aqui limita essa questão do tempo, né? Hum. E passou muito rápido, né? Mas foi um bate-papo assim, acho que foi muito enriquecedor. Acredito que depois a galera vai poder aí acompanhar depois, vai ficar gravado, né? Eu sempre deixo gravado aí no meu feed, aqui no Instagram, né? Então as pessoas aí depois vão poder acompanhar a live posteriormente, né? E assim, muita coisa que você trouxe aí, muito conteúdo bom, muitas dicas, muitos esclarecimentos que você trouxe aí, é, principalmente para a galera da arquitetura, mas também para o que você falou também serve para outras profissões também, né? Apesar de que o tema, claro, central aqui era arquitetura, né? Então, assim, cara, te agradecer pela tua disponibilidade, eu sei aí que é muito corrido para você, né? E a gente já conversou em outros momentos sobre isso, questões aí do seu trabalho, né? Mas, assim, queria te agradecer pela disponibilidade, pela confiança, né, de participar aqui, né? Assim, a gente sabe que essa questão da internet hoje está muito complicada, né? Mas eu tenho agradecido muito. Todos aqueles que eu tenho entrado em contato têm confiado aí um pouco, né? Porque, de alguma forma, você está se expondo aqui, né? Então, assim, é preciso que haja essa confiança. E eu te agradeço e a gente, com certeza, vou te chamar aí para outra vez aí, pra gente poder bater um papo aí mais para frente, né? A te agradecer aí e deixar para você, quiser mandar abraço ou a palavra final. Não, cara, eu que agradeço essa oportunidade, né, esse espaço aqui, por sua confiança também, ter lembrado de mim. Não sou o melhor dos arquitetos, você poderia ter encontrado outros muito melhores, mas eu acho que falar dessa profissão é gratificante. Então, assim, eu com minhas experiências, os outros profissionais que viram aqui, com as suas, a gente consegue dar algumas dicas aí para os que estão querendo começar. Então, muito obrigado, viu, Leandro, por essa oportunidade. Sempre que Valeu, precisar, meu irmão. estamos aí. Tranquilo, eu que te agradeço. Agradecer também a todos que passaram aqui pela live, né? Que estiveram conosco, acompanhando de alguma forma. E dizer para vocês aí que em agosto, né, tem mais Radar Profissões, né, trazendo aí outros colegas, amigos, amigas, né, que queiram aí bater um papo aí sobre a sua profissão. A gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu. Abraço, Yuri. Tchau, meu amigo. Valeu, Muito meu amigo. obrigado, Até a viu? próxima. Até Nada. Obrigado a mais. você. Valeu, até mais.